Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. O Jornal da Record começa com a descoberta de 3 novas drogas que passaram a circular no Brasil. Esse é um trabalho feito em laboratórios ligados ao Ministério da Saúde. Essas novas substâncias sintéticas acabam de ser incluídas na lista do Sistema de Alerta sobre Drogas que orienta os profissionais da saúde e da segurança pública. Parecia um caso como outros no Hospital de Clínicas da Unicamp, interior de São Paulo. Um paciente que havia usado drogas chegou ao pronto-socorro passando mal. Começou a apagar, a perder a consciência e a equipe de emergência do Hospital de Clínicas suspeitou de um quadro de intoxicação por opioide. Amostras de sangue e urina foram enviadas para o laboratório do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX. A análise buscou identificar mais de 300 substâncias, entre entorpecentes e medicamentos, que o paciente poderia ter consumido. O resultado foi o primeiro registro no Brasil de intoxicação por uma droga sintética, que, segundo a Organização das Nações Unidas, já se tornou um problema de saúde pública na Europa, com aumento de mortes por overdose. É um tipo de nitazeno, um opioide desenvolvido ainda nos anos 50 nos Estados Unidos para controle da dor. O nitazeno é tão potente que não teve o uso aprovado como medicamento e é alto risco de dependência e overdose. É uma substância muito potente, ele é mais potente do que o fentanil, então, consequentemente, mais potente do que a própria morfina. Nos casos de intoxicação por opioides, a gente vai ter quadros que a gente pode ter parada respiratória. Com a identificação, esse tipo de nitazeno foi incluído no Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas, ligado ao Ministério da Justiça, que também confirmou a circulação no Brasil de outras 2 substâncias, triptaminas sintéticas, com efeitos alucinógenos, que foram encontradas em gomas comestíveis em Santa Catarina. Os dados podem orientar políticas públicas de prevenção e combate às drogas. Os reportes ao Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram a importância desse mecanismo para proteger a população brasileira e promover a produção de informações qualificadas. O consumo de opioides preocupa autoridades do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, 50 mil pessoas morreram no ano passado pelo uso do fentanil, responsável por 75% das mortes por overdose no país. Polícia Federal prende suspeitos de comandar desvios em aposentadorias, entre eles o careca do INSS. Operação apreende obras de arte, veículos de luxo e até réplica de carro de Ayrton Senna. Defesa de Jair Bolsonaro estuda recursos contra a condenação. FBI prende suspeito de matar ativista conservador Charlie Kirk. Fluminense e Corinthians definem estratégias para o jogo de amanhã com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Enquanto a Grande São Paulo enfrenta redução de água na torneira por até 8 horas diárias, alguns canteiros de obra e empresas são flagrados furtando água. Isso num momento delicado para todos nós, né, em que o nível dos reservatórios está em queda. Só nos primeiros 7 meses desse ano, quase 19 mil ligações irregulares foram descobertas, entre elas numa academia na região central. O carro da polícia em frente à academia dava apoio a uma ocorrência de furto de água. Em fevereiro, a concessionária havia cortado o fornecimento para o local por falta de pagamento. Mas quando a fiscalização voltou, semana passada, constatou que a água havia sido religada de maneira clandestina, sem passar pelo hidrômetro. Quem tem esse tipo de comportamento comete um crime, né? Está previsto no artigo 155 do Código Civil, furto de água, né? Segundo a concessionária, de 4 academias da mesma rede fiscalizadas na capital, 3 apresentaram irregularidades. Na unidade do bairro da Liberdade, no centro da capital, que teve o abastecimento suspenso em fevereiro, os débitos chegavam a R$ 37 mil.
Por mensagem, a academia disse que todas as contas estão em dia. Tinha um débito que foi pago. A academia não menciona a ligação irregular. A estimativa é que cerca de 10% das ligações de água na área de cobertura da concessionária sejam clandestinas ou tenham algum tipo de fraude. O impacto disso não é apenas financeiro. O abastecimento nos imóveis próximos às irregularidades também pode ser afetado. De janeiro a julho deste ano, foram identificadas quase 19 mil irregularidades. A água desviada seria suficiente para abastecer uma cidade de 100 mil habitantes por 4 meses. No fim do mês passado, a pressão da água na rede de distribuição começou a ser diminuída à noite e de madrugada, para preservar o nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. De acordo com a concessionária, as fraudes mais comuns são ligação direta da rede, sem passar pelo hidrômetro, adulteração do aparelho e religação à revelia, como no caso da academia. É bem diverso, né? Você tem desde uma grande construtora até uma pessoa de uma área de comunidade. Irregularidade é feito para obter benefício. Traficantes e ladrões de carro enfrentaram a polícia hoje no Rio de Janeiro. Escolas fecharam, agentes de saúde precisaram cancelar o atendimento. 2 suspeitos com fuzis foram mortos. Essa operação era para combater uma realidade alarmante. 64 veículos foram roubados por dia, só esse ano na cidade. A câmera de segurança registrou o momento em que 4 suspeitos armados com fuzis descem uma escadaria em direção a um táxi. De repente, começam os disparos. 2 homens são atingidos e caem na rua. Outro suspeito consegue se esconder atrás de um poste. O motorista do táxi fugiu. Segundo a polícia, os homens são integrantes da quadrilha que domina o tráfico de drogas no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. Dos 3 baleados, 2 morreram e outro foi levado ao hospital. O estado de saúde não foi divulgado. Blindados e um helicóptero deram apoio à ação das polícias civil e militar. Foram apreendidos 2 fuzis, 2 pistolas, carregadores e roupas camufladas. Um ônibus foi usado como barricada. 4 escolas públicas suspenderam as aulas. 3 unidades de saúde cancelaram as visitas domiciliares. O objetivo da operação era encontrar criminosos envolvidos em roubos de veículos nas zonas norte e sudoeste do Rio. Segundo o Instituto de Segurança Pública, entre janeiro e julho, mais de 13 mil veículos foram roubados nessas regiões. Uma média de 64 por dia. A especialidade deles é conseguir roubar veículos de luxo, porque assim eles conseguem ter um alto valor agregado diante das suas ações criminosas. O Complexo do Lins é formado por 11 comunidades ao redor de um hospital da Marinha. No fim do ano passado, a capitão de mar e guerra Gisele Mendes foi morta com um tiro enquanto participava de um evento no local. O autor do disparo ainda não foi preso. A Polícia Federal prendeu hoje 2 suspeitos de envolvimento nos descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Entre eles, o careca do INSS. Carros de luxo e obras de arte foram apreendidos nos imóveis dos investigados. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e realizada em São Paulo e Brasília. Entre os bens apreendidos estão veículos de luxo, incluindo uma Ferrari e até uma réplica de um carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna. Os policiais também recolheram obras de arte, como quadros e esculturas, além de relógios e uma arma. Em Brasília, a PF prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado careca do INSS. É apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema de fraudes. A estimativa é de que mais de 53 milhões de reais tenham sido movimentados por pessoas e empresas ligadas a Antônio Carlos. A defesa dele nega. Várias acusações, uma narrativa muito intensa, colocando-o como sendo o grande responsável por todas essas alegadas fraudes havidas no âmbito do INSS. Nós, da defesa, vamos mostrar com documentos que isso não é assim. Em São Paulo, a Polícia Federal prendeu o empresário Maurício Camisotti. Ele também é investigado porque seria um dos principais beneficiários das fraudes.
A defesa de Camizotti afirmou que não há motivo que justifique a prisão e que adotará as medidas legais para reverter a situação. Equipes da PF também fizeram buscas em imóveis do advogado Nelson Williams, na capital paulista. Ele teria realizado transações financeiras com Camizotti e uma das associações envolvidas no esquema. A defesa diz que ele tem colaborado com as autoridades e que confia que a apuração vai demonstrar a inocência. Uma CPI mista foi aberta no Congresso em agosto para apurar o esquema criminoso. A suspeita é de que aproximadamente 6 bilhões e 300 milhões de reais tenham sido desviados desde 2019. A CPMI chegou a convocar o careca do INSS e o empresário Maurício Camizotti para prestar esclarecimentos. Os depoimentos dos dois estavam previstos para a semana que vem. E diante das prisões, a comissão deve recorrer ao STF para que eles possam comparecer. A polícia se esforça para identificar os envolvidos numa briga de torcidas que terminou com 1 morto e 3 feridos no Rio. O confronto aconteceu antes da partida entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. Familiares e amigos passaram a manhã no Instituto Médico Legal para liberar o corpo da vítima. Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos, participava de uma confraternização de vascaínos, perto desta estação de trem, na zona norte do Rio, quando foi atingido por um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele foi para encontrar os colegas, que eram da torcida, estava no meio e, infelizmente, outra torcida veio e atirou. A confusão começou pouco antes da partida entre Vasco e Botafogo, ontem à noite, pela Copa do Brasil. Fogos de artifício foram lançados. Motoristas que passavam pela região precisaram recuar. Disparos também foram ouvidos. Aqui, um homem de casaco preto foge com uma arma na mão. Ele atira em direção ao grupo. Hoje, a região teve o policiamento reforçado. Se torna um campo de batalha, mas na verdade não é um campo de batalha, é uma via pública, é uma via de passeio, Segundo investigadores, a briga envolveu torcedores do Flamengo. Apesar do time não ter jogado, eles teriam montado uma emboscada contra vascaínos que seguiam para o estádio. 6 suspeitos foram presos. A Polícia Civil tenta identificar os autores dos disparos. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Este torcedor do Vasco foi baleado no pé e buscou ajuda em uma farmácia. Ele foi levado para um hospital e já recebeu alta. Rodrigo deixa a mulher e 4 filhos. Não vai poder ver, crescer com o pai e as meninas. É difícil, é uma covardia. O tempo seco melhorou um pouco, pelo menos em São Paulo, nesta sexta-feira. Lidiane Sayuri, esse alívio continua no fim de semana? Boa noite. Oi, Mariana. No sábado, sim. O leste do estado de São Paulo, incluindo a capital, sai da faixa de atenção, mas o interior do estado ainda não. Boa noite para você, Edu. Boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, a circulação de ventos do mar traz mais umidade para o litoral e a região metropolitana. No interior, o ar permanece mais seco e a umidade baixa. Além de São Paulo, partes do centro-oeste, interior do nordeste e de Minas Gerais entram em alerta. Situação de emergência com índices inferiores aos 12% entre Minas Gerais e Bahia, de Goiás até o norte de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. Em Curitiba, sol entre nuvens, com máxima de 19 graus. Em São Paulo, pode chover de madrugada. Depois o sol aparece e faz até 22 graus. Em Palmas, sol entre poucas nuvens, com 36. Hoje, os maiores volumes de chuva caíram sobre o litoral de Alagoas e no Maranhão. As imagens de satélite mostram poucas nuvens sobre grande parte do país. Amanhã, a frente fria provoca chuva forte entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Previsão de pancadas mais intensas no Amazonas, em Roraima e entre Mato Grosso e Pará. No Nordeste, temporais. Chove no litoral paulista e no sul pode gear. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Em Belo Horizonte, 28. Em Cuiabá, 40. 34 em Rio Branco e até
29 em Natal. Tempo Delivery. A Egirlaine escolheu Luisburgo, em Minas Gerais. Boa noite, Egirlaine. Fim de semana de pancadas rápidas de chuva pela manhã e à tarde. A temperatura fica em torno dos 22 graus. Na segunda, sol, com 24. A Cristina é de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Oi, Cristina. Até segunda-feira, sol, temperaturas altas e baixa umidade do ar com máximas entre os 40 e os 41 graus. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lidy. Por causa de uma suspeita de incêndio, um avião com 142 pessoas a bordo fez um pouso de emergência no Japão. A aeronave tinha partido do aeroporto de Narita, com destino às Filipinas, mas aterrissou no aeroporto de Kansai, em Osaka. Todos os passageiros e tripulantes tiveram que usar os escorregadores de emergência para sair do avião. 2 pessoas acabaram ficando feridas, mas a companhia aérea afirmou que o indicador de incêndio foi ativado na aeronave em pleno voo, mas que foi um alarme falso. E ainda hoje a polícia apreende carros de luxo de influenciador durante a investigação sobre disputa de rachas em São Paulo. Já no próximo bloco, Fluminense e Corinthians se enfrentam amanhã pelo Brasileirão, aqui na Record. Depois de perder para o Fluminense no primeiro turno do campeonato, o Corinthians quer a revanche aqui no Maracanã. Fluminense e Corinthians jogam amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida vai ter transmissão aqui da Record a partir das 8h30 da noite. E os 2 times chegam embalados pela classificação na Copa do Brasil, só que o Corinthians tem alguns jogadores machucados. O Fluminense deve também poupar alguns atletas, mas quem sabe responder é o Bruno Lohans. Muito boa noite, Bruno. Como é que vão resolver esse quebra-cabeça? Tem que movimentar o elenco, por isso o elenco é tão numeroso e conta com peças de reposição. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. O Dorival Júnior, por exemplo, não terá o Memphis lesionado na coxa, mas o artilheiro Yuri Alberto está de volta. Já o Fluminense é o único time brasileiro que ainda disputa as 3 principais competições do ano. E o Renato Gaúcho terá que dosar o tempo de jogo dos atletas. O Fluminense ainda disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. E conta com a boa fase do uruguaio Canóbio, vice-artilheiro do time na temporada, com 10 gols. Ter 3 competições assim no mesmo tempo podia ser muito cansativo. Agora se deu assim, continuar trabalhando, melhorando cada detalhe. No Brasileirão, o tricolor carioca está no meio da tabela e não venceu as 2 últimas rodadas. Já o Corinthians deu sinais de recuperação e não perde há 2 jogos. Dá confiança para a gente, para que a gente possa continuar desempenhando o que a gente vem treinando todo dia, para que a gente possa alcançar posições melhores do que a gente tem hoje. Para o duelo aqui no Maracanã, o técnico Dorival Júnior não terá Memphis Depay, que machucou a coxa direita, mas vai poder contar com Yuri Alberto, que voltou a jogar durante a semana pela Copa do Brasil. Do outro lado, Renato Gaúcho deu sinais de que mudaria a equipe, principalmente o trio de atacantes. Treinadores experientes que já estão há algum tempo no mercado aí do futebol nacional e com um grande destaque, eu acho que a possibilidade de a gente ter um ótimo jogo, o Maracanã lotado, a gente possa ver realmente um Fluminense e Corinthians que todo mundo espera sempre com grandes emoções. Os confrontos das semifinais da Copa do Brasil estão definidos. Cruzeiro e Vasco se classificaram em clássicos estaduais. No Newton Santos, o Vasco abriu o placar contra o Botafogo com Nuno Moreira. Ainda no primeiro tempo, Alex Telles deixou tudo igual. Como no primeiro jogo também terminou empatado por 1-1, a decisão foi para os pênaltis. Dessa vez, Léo Jardim defendeu a cobrança de Alex Telles e Robert Renan classificou o Vasco. No Mineirão, Caio Jorge marcou 1 no primeiro tempo e outro no segundo. O Cruzeiro venceu novamente o Atlético por 2-0. As semifinais da Copa do Brasil ficaram assim: Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense. Os jogos vão acontecer em dezembro. Amanhã a disputa do Brasileirão vai ser retomada. Fluminense e Corinthians vão se enfrentar a partir das 8h30 da noite no Maracanã. A partida vai ser transmitida pela Record, R7 e Record Plus.
programaço para o sabadaço. Mariana Edu. No plantão de Mariana Godoy, depois do Jornal da Record. Estarei aqui. Obrigado, viu? Você vai ver a seguir com uma retroescavadeira deixa um funcionário ferido e atinge casas em Salvador. E também advogados dos condenados pela tentativa de golpe de Estado já avaliam como recorrer das decisões do STF. Defesas podem explorar brecha no regimento interno para tentar levar o caso para análise de todos os ministros do Supremo. A polícia apreendeu 2 carros de luxo em uma investigação sobre a disputa de rachas pelas ruas de São Paulo. Prova contra os envolvidos não faltou. O investigado publicava vídeos dessas corridas clandestinas ali, na internet. Um dos veículos está avaliado em 9 milhões de reais. Enquanto os motoristas fazem manobras arriscadas com carros de luxo, passageiros gravam tudo. Os veículos saem em alta velocidade em avenidas dos bairros mais caros de São Paulo. Segundo a polícia, o influenciador Gabriel Ciatti é suspeito de ser o dono de um dos carros. Nas redes sociais, ele publica disputas ilegais de corrida e outras infrações de trânsito para 60 mil seguidores. Os frequentadores dos chamados rachas incentivam Gabriel a aumentar a velocidade. Bora, Ciatti! Bora, Ciatti! Pisa, pisa! Tudo acontece em meio ao trânsito. De noite, dezenas de pessoas se reúnem para assistir às corridas. O Gabriel seria meio que o líder deles ali pelo canal dele, já está bem divulgado nas plataformas de mídias sociais. Então ele seria meio que o cabeça que organizava os encontros e fazia esse tipo de manobra. Esses 2 carros de luxo foram apreendidos na casa de Gabriel. Um dos veículos foi comprado por 9 milhões de reais. A defesa dele não se manifestou. A polícia chegou ao influenciador por meio dos vídeos compartilhados na internet. Gabriel teria adulterado os veículos para aumentar a potência do motor e atingir velocidades mais altas. Segundo um levantamento exclusivo do Jornal da Record, via Lei de Acesso à Informação, a polícia registrou mais de 240 rachas no estado de São Paulo entre janeiro e julho deste ano. Só na capital paulista foram 24 casos. Participar de corridas ilegais é crime de trânsito, com prisão de até 3 anos, multa e suspensão da carteira de habilitação. Pode tirar uma vida de um pai de família que esteja passando ali, uma família causar um acidente muito grave. A polícia fez hoje uma operação contra 2 empresários em Salvador e em Itapema, Santa Catarina. Os 2 são suspeitos de aliciar jogadores para participar daquele esquema de apostas no Campeonato Brasileiro da Série C. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por integrantes do Ministério Público contra empresários que teriam tentado aliciar jogadores do Londrina Esporte Clube numa partida contra o Maringá pela Série C do Campeonato Brasileiro. A abordagem foi feita horas antes da partida, disputada no dia 26 de abril aqui em Londrina. De acordo com as investigações, os empresários chegaram a mandar mensagens para 3 jogadores do Leque, mas nenhum deles topou participar do esquema. A proposta era para que o atleta provocasse um cartão amarelo antes dos 27 minutos do primeiro tempo. O pagamento seria feito em dinheiro, R$15 mil. A diretoria do Londrina foi informada, levou a denúncia à CBF e o caso foi investigado pelo Ministério Público. A ideia agora é analisar esses documentos ou esses equipamentos que foram apreendidos, justamente para chegar no momento seguinte, ou seja, identificar outros envolvidos, né? Alguns jogadores receberam cartões amarelos no começo do jogo, que terminou empatado, mas nenhum dos 3 que fizeram a denúncia. Nenhum dos 3 atletas aliciados tomaram cartão na partida, tá? O caso é tratado como tentativa de manipulação de resultados em competição esportiva. O próximo jogo do Londrina é domingo, em casa, contra o Floresta do Ceará. No Rio Grande do Sul, um entregador de 63 anos morreu depois de ser atacado por cachorros da raça Pitbull. Ele passou 5 dias internado, mas não resistiu. As imagens mostram o momento do ataque. Os cães avançam contra o homem que tinha entrado pelo portão. O caso aconteceu no município de Minas do Leão, a 90 quilômetros de Porto Alegre.
Américo Sampaio, de 63 anos, ficou internado por 5 dias em estado grave, mas não resistiu. Seu Américo fazia a entrega de sacos de lenha nesta propriedade. Ao entrar no terreno, ele foi atacado pelos cães que estavam soltos. A moradora, uma idosa de 82 anos, tentou conter os animais, mas também acabou ferida. O caso foi registrado como lesão corporal, mas com a morte da vítima, a polícia abriu um inquérito de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E apura ainda se houve negligência na guarda dos animais. Os tutores dos cães ali, além de não terem prestado socorro para ele na hora do ataque, eles também não avisaram a família. Um dos cães teve que ser sacrificado durante o resgate de Américo. 3 pitbulls foram recolhidos para um abrigo. A suspeita é de que a residência era usada como criadouro clandestino de animais. O JR está de olho na economia brasileira. Vamos falar sobre o setor de serviços que cresceu, olha aqui, 0,3% agora em julho, de acordo com o IBGE. No ano, o avanço é de 2,6% e em 12 meses o acumulado é aquele ali, 2,9%. A análise qual é? De que o emprego em alta está mantendo o consumo. Pausa agora para o mercado financeiro, porque o dólar fechou hoje na menor cotação desde junho do ano passado, R$ 5,35. A queda foi de 0,71%. Mas o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo também caiu. 0,61% foi essa queda, aos 142 mil pontos. O mercado ainda opera numa expectativa de queda nos juros nos Estados Unidos, o que favorece investimentos aqui no Brasil. Hora de ir a Brasília, porque um dia depois da condenação de Jair Bolsonaro e ex-auxiliares, as defesas agora começam a trabalhar nos recursos. Vamos à capital federal com as hipóteses apresentadas pelos advogados. Cristina Lemos tem os detalhes. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, Edu, Mariana. Olha, as regras processuais e o próprio resultado do julgamento 4-1 deixam margem estreita para as defesas. Lembrando que o Supremo é a última instância e os recursos serão todos a primeira turma do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda enfrenta outros 6 processos no Supremo. Em 2 deles, ele já foi indiciado. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento concluído nesta quinta. A Polícia Federal ainda investiga a participação do ex-presidente em mais 6 inquéritos: o das fake news, o de vazamento de documentos sigilosos, o de intervenção na PF e o inquérito sobre formação de milícias digitais. Em 2 deles já foi indiciado: o de coação no inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e o de desvio de joias presenteadas pela Arábia Saudita. Enquanto as outras investigações não avançam, a defesa do ex-presidente já estuda as possibilidades de recurso contra a condenação de ontem, depois que o acórdão da decisão for publicado. Entre as opções estão os embargos de declaração, usados para esclarecer pontos da decisão, e os embargos infringentes, que podem levar o caso para uma análise dos 11 ministros no plenário do Supremo. O entendimento no STF é de que são necessários 2 votos contrários à maioria para que os embargos infringentes sejam aceitos. Dos 5 ministros, somente Luiz Fux votou pela absolvição de Bolsonaro, mas a defesa pode explorar uma brecha no regimento interno do Supremo. O que a defesa pode alegar é que não existe previsão para o voto, para serem 2 votos, para fazer a base dos embargos infringentes, porque não está escrito no regimento interno. Porém, existe um precedente, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que trabalha com precedentes. Depois de todos os recursos com o chamado trânsito em julgado, Jair Bolsonaro e os outros 7 réus vão começar a cumprir a pena. A defesa ainda pode pedir a revisão criminal, quando existe a descoberta de novas provas, erros do judiciário ou indícios claros de injustiça. A prisão em regime fechado também pode ser contestada, com a alegação de problemas de saúde para que o ex-presidente permaneça em prisão domiciliar. Em nota, os advogados
aliados de Jair Bolsonaro afirmam que vão continuar a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático e que jamais participou de qualquer plano e dos atos de 8 de janeiro. A defesa alega que Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira instância ou no plenário do Supremo Tribunal Federal e que as penas para a condenação do ex-presidente são excessivas e desproporcionais. A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da trama golpista, entrou com pedido de extinção da pena para o militar, com o argumento de que a pena imposta foi de 2 anos e Mauro Cid tem restrição de liberdade há 2 anos e 4 meses, entre prisão preventiva e medidas cautelares desde maio de 2023. Os militares do núcleo crucial também podem ser expulsos das Forças Armadas em um outro processo no Superior Tribunal Militar. O resultado do julgamento continua repercutindo nos Estados Unidos. Autoridades americanas criticam duramente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma rede social, o subsecretário do Departamento de Diplomacia dos Estados Unidos, Darren Beattie, escreveu: essa decisão marca um novo e fatídico episódio no complexo de censura e perseguição do ministro Alexandre de Moraes, um violador de direitos humanos sancionado. Darren Beattie disse ainda que os Estados Unidos receberam a notícia com a maior seriedade. Christopher Landau, número 2 do Departamento de Estado norte-americano, também usou as redes sociais para comentar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política, enquanto o Brasil deixar o destino da nossa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo solução para esta crise. Ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, postou que os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. As declarações aumentaram a tensão entre os dois países. A preocupação é que possíveis sanções, mesmo que direcionadas aos ministros da Suprema Corte, possam impactar ainda mais as relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil. As negociações para reduzir as tarifas de 50% impostas pelo governo Trump não avançaram. O Itamaraty disse que a democracia brasileira não se intimidará com ameaças. A resposta do Itamaraty segue a orientação do presidente Lula de reforçar a soberania nacional, mas na prática a diplomacia segue adotando a cautela. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. O presidente Lula disse que o governo vai atuar para impedir qualquer proposta de anistia no Congresso Nacional. A oposição já aumentou a pressão para que a medida seja pautada. O presidente Lula passou o dia com ministros no Palácio da Alvorada e deu recado à equipe ministerial e à base governista no Congresso. Trabalhar contra o avanço do projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. A oposição vem pressionando há meses pelo avanço da pauta. Com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a tendência é que a pressão aumente. Parlamentares afirmam que já tem o compromisso do presidente da Câmara, Hugo Mota, para que o projeto seja votado. Temos a maioria dos líderes para que seja pautado. Temos a palavra do presidente Hugo Mota, que será o primeiro tema a ser abordado na terça-feira. Para a anistia avançar, é preciso a união de parlamentares de oposição e de centro, o que garante maioria pela aprovação. Na semana que vem, o governador Tarcísio de Freitas deve desembarcar novamente aqui em Brasília para tentar ajudar nessa articulação. Parlamentares de centro afirmam que não há clima para avançar em temas de interesse do governo enquanto a anistia não for pautada. Entre eles, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e o restante da reforma tributária. A base governista defende que não há anistia para a tentativa de golpe. Os próprios ministros do STF têm falado que não existe anistia quem atenta contra o Estado democrático. O projeto de anistia tem tudo para ser votado essa semana no Congresso Nacional. E a anistia é de responsabilidade do Congresso. A anistia ampla é necessária para a pacificação do nosso país. A inadimplência bateu um novo recorde. Mais de 78 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. Esse é o maior número dos últimos 9 anos.
Patrícia Lages conta pra gente quais são as principais causas. Patrícia, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite a você de casa. As principais são a falta de recursos para saldar as dívidas, os juros sobre essas dívidas e, mais recentemente, as apostas online. No Brasil, quase metade da população adulta está inadimplente. Em alguns estados, a situação é ainda pior. No Amapá, por exemplo, 64% das pessoas estão negativadas. No Rio de Janeiro, 57%. O Distrito Federal chama a atenção porque, apesar de ter a maior renda per capita do país, o índice é de 61%, o que mostra que a inadimplência nem sempre é uma questão de baixa renda. Números alarmantes, hein, Patrícia? Agora conta pra gente onde as pessoas mais estão devendo. Vamos lá, Edu. Os maiores credores são bancos, financeiras e operadoras de cartão de crédito, que somam 47% das dívidas. E onde é que entram as apostas nesse cenário, hein? Olha só, cerca de 57% dos endividados não estavam inadimplentes antes de começarem a jogar. Os dados sugerem que as apostas online estão entre os fatores de endividamento das famílias. Agora, outra questão, além do jogo, que é um vício, né, é um problema, é a reincidência, porque a pessoa deve, paga a dívida, mas logo volta a dever novamente. É isso, Mariana. 8 de cada 10 pessoas negativadas em maio deste ano já tinham ficado inadimplentes nos 12 meses anteriores. E dessas, 63% foram negativadas novamente. Para sair desse ciclo, educação financeira é fundamental e deveria, de fato, estar nas escolas desde cedo. Ou nós teremos outra geração de devedores. Mariana, Edu. Não podemos deixar isso acontecer. Obrigado, viu, Patrícia? Depois de 33 horas de buscas, a polícia dos Estados Unidos conseguiu prender o suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk. O presidente Donald Trump foi o primeiro a dar a notícia da prisão em um canal de TV nos Estados Unidos. A informação foi confirmada em seguida pelo governador de Utah. Nós o pegamos. Na noite de ontem, um amigo da família entrou em contato para dizer que ele havia confessado o crime, revelou Spencer Cox. O suspeito foi identificado como Tyler Robinson, um cidadão americano de 22 anos. Assim que conseguiu escapar da universidade, ele fugiu para a cidade natal, onde foi capturado a mais de 400 quilômetros do local do atentado. O suspeito foi trazido para esse presídio estadual que fica a cerca de 15 minutos de carro da universidade onde ocorreu o ataque. Tyler Robinson está detido sem fiança e deve responder, entre outros crimes, por homicídio qualificado. As acusações só vão ser anunciadas na semana que vem, quando ele vai ser levado ao tribunal pela primeira vez. As autoridades tiveram acesso a mensagens em que o suspeito pedia ajuda para recuperar a arma usada no ataque e abandonada na universidade. Tyler Robinson não estudou aqui onde cometeu o atentado. Ele tinha ficha limpa e sempre foi considerado um bom aluno. O suspeito, de 22 anos, chegou a ganhar uma bolsa de estudos em uma universidade estadual, mas desistiu depois de 6 meses. O jovem agiu sozinho. Não era afiliado a nenhum partido e nem havia votado nas últimas eleições. Mas, segundo a família, ele vinha demonstrando um comportamento político radical e comentou que não gostava dos discursos de Charlie Kirk. O corpo do influenciador já está no Arizona para ser velado. Ainda não há detalhes do funeral, mas Donald Trump confirmou presença. A Agência Reguladora do Comércio dos Estados Unidos vai investigar as empresas Amazon e Google por práticas ilegais na venda de anúncios. O órgão de defesa do consumidor quer saber se as empresas enganaram os clientes na venda dos anúncios online. No caso da Amazon, para os produtos ficarem no topo das páginas de busca, é feito um leilão. A empresa não teria revelado o valor mínimo e muitos anunciantes pagaram por propagandas e não tiveram destaque entre os resultados.
Já o Google teria aumentado os preços dos anúncios sem avisar previamente os clientes. As Big Techs negam qualquer irregularidade. Um acidente durante a demolição de uma antiga faculdade deixou 15 famílias desalojadas em Salvador. Um funcionário que operava a retroescavadeira ficou ferido. Do alto dá para ver a dimensão do estrago. 2 máquinas trabalhavam na demolição do prédio de uma faculdade no centro de Salvador. Uma delas deslizou e fez o barranco desabar em direção às casas. Desceu tudo de vez. O deslizamento de terra foi provocado pela queda da retroescavadeira. A hipótese inicial é de que houve falha humana. O operador da máquina ficou ferido e está internado. Por causa do acidente, a demolição foi suspensa. Moradores de pelo menos 15 imóveis tiveram que abandonar as casas. Uma perícia foi feita no local para determinar o que provocou o acidente. O laudo só deve ficar pronto em 1 semana. Moradores contam que já estavam apreensivos com a obra. Dava medo a zoada que fazia, entendeu? Que eu ficava louca quando eu via estremecendo a casa, entendeu? Messias só conseguiu pegar algumas roupas, os documentos e os animais de estimação. Vão tirar a gente aqui das casas, né, para evitar que aconteça alguma coisa. Eles precisam evacuar. Então a gente está aqui, está tirando as coisas para ver o que vai fazer. A obra de demolição faz parte de um empreendimento imobiliário e estava em situação regular. A prefeitura notificou a empresa responsável para apresentar um novo laudo técnico. A empresa disse que vai dar todo o suporte necessário às vítimas, que serão colocadas em hotéis até que a situação seja resolvida. A polícia do Paraná encontrou o carro dos 4 amigos que desapareceram depois de viajar para cobrar uma dívida. O veículo foi enterrado em uma área de mata, na cidade de Caraíma, interior do Paraná. Os policiais encontraram vestígios de sangue e marcas de tiros. 3 dos homens são de São José do Rio Preto, em São Paulo. Esse grupo sumiu no início do mês de agosto, depois de tentar cobrar uma dívida de R$250 mil em uma chácara na região. Fiscais da Receita Federal apreenderam produtos contrabandeados e sem nota fiscal num shopping na Avenida Paulista, em São Paulo. O valor das mercadorias pode chegar a R$14 milhões. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o empresário René Júnior por homicídio triplamente qualificado pela morte do Gari Laudemir Fernandes, mês passado. René usou a arma da mulher, uma delegada de polícia chamada Ana Paula Balbino, para atirar depois de uma discussão. A delegada não foi denunciada. René está preso. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido por suspeita de envolvimento na morte de Jonathan Gonçalves da Silva, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada depois de se envolver numa briga num posto de combustíveis. O crime foi em agosto. Um estelionatário se passava por um pecuarista bem-sucedido, preocupado com causas sociais, para enganar uma senhora idosa que mora na Holanda. E essa vítima perdeu R$300 mil num período de 3 anos. O homem foi preso em casa, na região metropolitana de Goiânia. Nabucodonosor Rodrigues Badona de Souza usava o codinome Nabu Badona nas conversas com uma holandesa de 75 anos. Os dois se conheceram numa rede social. O suspeito dizia ser um grande fazendeiro e pecuarista do Tocantins, que financiava causas sociais, uma forma de ganhar a confiança e receber o dinheiro da vítima. Ele alegava que tinha os mesmos ideais dessa senhora, que fazia doações frequentes para instituições conhecidas aqui no estado de Goiás e também no Tocantins, que inclusive às vezes doava caminhões de arroz, de feijão para pessoas carentes. Durante 3 anos, a idosa, que mora na Holanda, mas tem cidadania brasileira, fez transferências quase diárias para a conta do golpista. Nesse período, o homem teria recebido R$300 mil sem nunca ter dado 1 centavo para a caridade. Foi o filho da holandesa que desconfiou do golpe. A polícia ainda revelou que o suspeito já tinha outro registro de boletim de ocorrência por ter aplicado o golpe do amor em uma vítima no Tocantins. Ele disse que comprou um consultório para uma filha que se formou em odontologia e atualmente está morando no sul do país e formou outra filha que hoje é advogada. A defesa do suspeito não foi localizada.
2 brasileiros suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos esta semana na Bolívia. São pelo menos 184 brasileiros detidos no país vizinho. Forças policiais dizem ter intensificado as ações contra criminosos e facções estrangeiras. Juliano Biron e Yuri dos Santos foram presos no hotel de luxo entre as cidades de Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, dia 10 de setembro. Yuri é acusado no Brasil de roubo de veículos, estelionato e violência doméstica. A ficha de Juliano é ainda mais extensa e violenta, com homicídio, organização criminosa e tráfico de armas e drogas. Ele já havia sido detido no Brasil pela morte de um fotógrafo em 2019. Condenado, fugiu da cadeia e agora foi encontrado na Bolívia. A Bolívia tem a mais extensa fronteira terrestre com o Brasil e se tornou um destino de criminosos e de chefes de facções. Segundo autoridades brasileiras, mais de 70 integrantes do PCC e do Comando Vermelho vivem hoje em cidades da Bolívia. O Ministério Público paulista monitora essa movimentação de criminosos. Nesta entrevista exclusiva, o diretor da Interpol na Bolívia diz que há um grande esforço para combater o tráfico internacional de drogas. Estamos nosotros implementando mayores convenios y mayores controles, de manera que capturar a la gente que está buscada por la justicia, que lógicamente su presencia crea inseguridad tanto en mi país como en su país. Os 2 suspeitos presos nesta semana foram localizados em uma dessas ações que tinha outro alvo. Um albanês radicado no Brasil, procurado pela polícia da Bolívia e investigado por tráfico de armas. Ele conseguiu fugir. Um dia depois de serem detidos, Juliano e Yuri foram entregues à Polícia Federal e deportados. Segundo o diretor da Interpol, a Polícia Internacional, 184 brasileiros estão detidos em cadeias bolivianas. 11 ainda são procurados em alerta vermelho pela Interpol. Neste caso, a investigação está realizando nossa Força Especial de Luta contra o Crime. Um dos homens mais procurados na Bolívia é Sérgio Freitas. Ele é considerado o número 1 do PCC nas ruas e aparece ao lado dos filhos e da mulher. A foto foi feita na mesa deste bar na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Esta semana, a polícia boliviana prendeu a mulher de Sérgio. Realizam os controles, generalmente a hospedajes, hoteles residenciales e outros, com o fim de poder determinar a presença de pessoas estrangeiras. A história milenar de uma fé inabalável é o tema da minissérie que estreia na próxima segunda aqui na tela da Record. A vida de Jó é baseada num dos livros mais antigos da Bíblia. Conta a jornada desse homem que, mesmo diante da dor, do sofrimento, segue firme nos princípios e na perseverança. Entre Deus e o diabo. É fácil temer ao Todo-Poderoso quando se tem tudo. A minissérie A Vida de Jó conta a história de um homem próspero. Jó era um chefe de um clã. E ali eles se casavam, tinham filhos, se multiplicavam. Geralmente trabalhavam em plantação, ou com animais. Personagem conhecido também por sua honra e bondade. Homem íntegro e reto. Temente a Deus, que se desvia do mal. E o que mais chama atenção na história de Jó é algo que eu acho que toda a humanidade sempre chega nesse lugar. Como pode uma pessoa boa sofrer? Nós vamos contar pela primeira vez a origem de Jó. O ator Enzo Krieger enfatiza o desafio de viver o protagonista quando jovem. Fazer jus a uma pessoa que foi muito importante, um personagem, foi muito importante. Eu não tinha noção de como era, nunca tinha vivido isso. E, ele passa por muitas situações. De onde você vem? Eu vim de rodear a terra. O diabo desafia Deus que se o Jó não tivesse tudo que ele tem, ele não seria tão fiel. E aí o diabo começa a destruir a vida de Jó. Satã estava tentando testar se realmente Jó ia continuar dizendo que Deus é bom o tempo todo. Ele vai te amaldiçoar.
Era uma vida repleta de riquezas, que muda quando se inicia uma sequência devastadora de perdas. É impressionante que chegam os amigos e falam, fala logo, fala o que você fez, assume o seu erro. E ele fala, eu gostaria de saber. E ele sabe que ele não pecou. A forma como ele lida com tudo que acontece com ele foi muito forte para mim. São momentos assim que você sente a dor dele, sente a decepção nele. E Jó vai ser testado, vai até o limite, até o fundo do poço. Tem a famosa frase da paciência de Jó, né? Jó é o neto mais paciente que eu tenho. Uma dor sentida literalmente na pele. Eu não me recordo de algum personagem que chegou ao extremo de sofrimento como Jó chegou. E nós vamos demonstrar isso em detalhes, não é? Apesar do sofrimento, é uma jornada de aprendizado e transformação. Ele se mantém inteiro no momento da perda, da pressão, quando você não tem para onde recorrer. Deus permitiu para mostrar, para provar que Jó era de verdade. Porque Jó, para ser íntegro, temente a Deus, ele fez muitos sacrifícios. Eu sinto que o Senhor me vê. A Vida de Jó estreia na Record nesta segunda-feira, dia 15, às 9 da noite. A gente fica por aqui. Lembrando que amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais cedo, 7h30 da noite. Você pode conferir as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o último episódio da minissérie Paulo, o Apóstolo. E logo depois de Reis tem Quilos Mortais. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você.